Nós paramos num conceito de Emmanuel, domingo passado, em que ele disse que o processo de resgate dessas ações que cometemos, né, no exercício de nossa liberdade, através de nossas escolhas, elas são estabelecidas segundo um projeto que envolve culpa, arrependimento e reparação. A ideia de que o homem nasce com a intuição do bem, no campo da filosofia, ela nos foi trazida pela primeira vez pelo Jean-Jacques Rousseau, pelo filósofo francês. Foi ele que nos trouxe a ideia de que o homem nasce bom, o mundo o corrompe, e essa ideia iluminista povoa muitas das compreensões acerca daquilo que se chama de ser humano no mundo. Embora, do ponto de vista teológico, religioso, foi na Idade Média, que já vimos aqui, outros domingos, que vai surgir a noção de interioridade. Quer dizer, para os gregos, a ética, ela era sempre levada a partir da expressão daquilo que o homem exterioriza no mundo, de nossas ações no mundo. Então, desde que eu seja bom, que eu faça o bem, né, que tudo à minha volta corresponda à ideia do bem, eu sou ético. É a partir do cristianismo medieval que vai surgir a ideia de interioridade. Então, a ideia de mal, não é, de erro, a ideia de equívoco vai ser substituída por uma noção teológica de pecado, aquilo que violenta, de certa forma, princípios religiosos. E o pecado, a sua origem, naturalmente, no plano da teologia cristã medieval, ele nasce dos nossos pensamentos. É a partir daí que se vai falar de pecar em pensamento. É a partir daí que a Igreja Católica, por exemplo, vai inventar os confessionários, em que você vai dizer, inclusive, as coisas que passam pelo seu pensamento. E só de pensar já seria, né, nessa visão teológica cristã medieval, num erro. Quer dizer, nós deveríamos ter o controle também dos nossos pensamentos, uma vez que o pensamento é a origem de tudo, né, é aquilo que nos constitui enquanto seres de subjetividade. Bom, com o racionalismo cartesiano e depois o iluminismo, nós vamos ter um retorno à ideia de exteriorização. Quer dizer, aquilo que eu penso, na verdade, não é muito importante, desde que eu não faça mal para ninguém. Então, a ideia é a construção de um mundo melhor, em que as pessoas se comprometam eticamente. O que é um compromisso ético? É o compromisso de não lesar a ninguém, né? Os romanos tinham muito essa noção, e que foi muito utilizada no direito romano, né? Nas institutas de Justiniano, nas noções, os chamados brocardos jurídicos, os princípios gerais de direito, que são viver honestamente, não lesar a ninguém e dar a cada um o que é seu. Portanto, ser uma pessoa justa consiste nessas três categorias: viver honestamente, quer dizer, não ser um peso para ninguém; dar a cada um o que é seu, exercer a justiça, né? E não lesar a ninguém, não fazer o mal. Então, essa interioridade, né, ela é substituída agora no iluminismo pela ideia de uma intuição do bem. Nós, durante todo o Livro dos Espíritos, vamos ver que Kardec, ao escolher as respostas dos espíritos para compor as obras da codificação, ele vai ter um especial apreço a essa noção que se aproxima da ideia de Rousseau. E por quê? Porque toda a formação dele em Yverdon, na Suíça, foi feita pelo professor Henrique Pestalozzi, que estudou com Rousseau, que foi discípulo de Rousseau. Então, o pensamento kardeciano no século XIX é todo ele herdeiro das tradições filosóficas russonianas e iluministas, né? Então, a ideia de que o homem nasce com a intuição do bem, né, é uma ideia que vem lá do iluminismo. Essa intuição estaria na sua consciência. Por isso, para a doutrina espírita, a noção de bem e de mal, a voz de Deus está dentro da nossa consciência e não fora de nós. Então, todas as vezes que fazemos alguma coisa, e esse fazer alguma coisa
e aí vamos voltar à interioridade medieval. Até quando pensamos alguma coisa e nos sentimos um pouco culpados de pensar o que pensamos, na nossa experiência, né, de pensamento, na nossa experiência subjetiva, nós estaríamos em desacordo com as leis divinas, né, em desarmonia com as leis divinas. Então, o que é a consciência? A consciência é a voz de Deus em nós. Kardec, inclusive, vai usar uma metáfora que nos foi trazida dos espíritos, que é a ideia de que, assim como toda obra de arte tem a assinatura do seu artista, sendo os homens criaturas de Deus, a assinatura de Deus em nós é a nossa consciência. Então, quer dizer, quando, né, fomos criados em condição de simplicidade e ignorância, através, né, de um tempo incompreensível ainda para a inteligência humana, né, vindo lá das origens minerais, depois, né, sonhando nos vegetais, vibrando nos animais e despertando na condição hominal, portanto na condição de espírito, livre, capaz de fazer escolhas, simples e ignorante, construindo a partir daí a sua personalidade espiritual, nós vamos ter então essa característica, quer dizer, a consciência. A consciência será realmente aquele alfinete a nos ferir todas as vezes que nós tentamos violá-lo. Seria como algo assim, né, um mecanismo de defesa espiritual que diz assim, ó, não vai por aí, porque não vai rolar, né? E aí a nossa consciência, ela também estaria precisando, ou seja, seria necessário que nós tivéssemos um modelo, um guia. Assim como o aluno precisa do professor, nós, seres humanos, do ponto de vista espiritual, precisaríamos de guias espirituais. Então, entre os hindus, eles tiveram lá os avatares, né? As personificações divinas, Krishna, né? Vishnu, Brahma, né? Os deuses da Índia, etc. Entre os budistas, Buda, né? O Siddhartha, Gautama. Entre os muçulmanos, Maomé. Entre os judeus, Moisés, os profetas, etc. E para nós cristãos, nós temos Jesus. Então, quando Kardec pergunta aos espíritos se existe um modelo, um guia, algo a ser, né, imitado, a resposta é: vede Jesus. Essa é a resposta dos espíritos, né? Olhai para Jesus. Então, quando a nossa consciência também ela está numa condição estranha, a gente não consegue determinar muito bem o que a própria consciência diz, a recomendação dos espíritos se Jesus estivesse no seu lugar, como ele agiria? E eu não preciso dizer que provavelmente a gente, a vida inteira, não conseguiu essa experiência, né? Por quê? Porque imitar Jesus realmente é muito complicado, né? É só a gente lembrar daquela passagem em que um homem quer segui-lo, né? E ele diz, então vamos comigo. Ele falou, mas eu não posso agora porque o meu pai morreu e eu preciso enterrar o meu pai. E Jesus não é nem um pouco bonzinho com ele, ele diz assim, deixai aos mortos que enterrem os seus mortos. Ele não fala assim, é compreensível, vai lá, eu dou um tempinho, te espero e aí você vai comigo. Não, ele fala assim, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Eu sou capaz de dizer que pouquíssimos de nós simpatizaríamos com Jesus se ele estivesse presente hoje no mundo, porque nós o acharíamos um pouco radical, né? A gente não aceita, né? Vai plantar batata, não posso nem enterrar meu pai, né? Aquela coisa assim, que falta de compreensão, né? Quando a mãe e os irmãos o procuram, né? Olha, sua mãe e seus irmãos estão querendo falar com você. E ele parece até frio, ele diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em verdade, eu vos digo que aquele que cumpre a vontade do meu Pai que está nos céus, este sim é minha mãe, este sim são meus irmãos. Em outras palavras, olha, quer saber? O laço consanguíneo, o fato de eu ser filho, não significa nada para mim, é o que ele quis dizer, né? A minha família são as pessoas com quem eu me afinizo, são aquelas em que eu tenho sintonia, que eu tenho vibração, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aqueles que têm afinidade comigo, aqueles que eu escolho que sejam, né? E ele não tinha assim, né? Você quer me seguir? Quero.
entregue todos os seus bens aos pobres, tome a sua cruz e me siga. Pergunta se o cara foi. Vai, não foi. Então esse negócio de imitar Jesus é muito complicado. A gente consegue um pouquinho, não muito, né? Por quê? Porque muito ainda é muito para a gente, né? Então a gente vai de vez em quando tentando imitar uma coisinha ou outra, né? Mas essa é a ideia, vede Jesus, né? Então olha para Jesus lá. Há um pesquisador americano que está lançando um livro agora que ainda não foi traduzido no Brasil, sobre compreensões neurológicas da ética, né? Então ele está fazendo pesquisas com entrevistas sobre como que o ser humano reage a dilemas de natureza moral. Alguns críticos dizem que isso não serve, porque são hipóteses muito pouco prováveis de acontecer, né? Mas ainda assim, eu já falei disso aqui uma vez e vou repetir porque eu acho interessante. Vejam que interessante, ele coloca para os entrevistados algo como: vamos imaginar que nós estamos diante de um trem, né? A gente está na frente de uma linha de trem. O trem está vindo em alta velocidade. E se ele continuar naquela direção, tem um grupo de 5 pessoas que vai ser, né, destroçada pelo trem. Só que eu tenho à minha frente uma alavanca. Eu posso puxar essa alavanca e aí eu mudo a rota do trem, né? Ele vai para uma outra articulação. E mudando a rota, só tem uma pessoa na outra linha. Eu devo mudar para salvar as 5 e acabar matando só uma? Ou, para evitar a morte daquela uma, eu fico sem fazer nada e deixo morrer as 5? Porque se eu puxar a alavanca, tudo bem, eu salvei 5, mas eu matei um. E aí vem uma outra questão: eu devo ou não me sentir culpado pela morte desse um? Porque se eu não puxasse a alavanca, ele não morreria. Aí a gente fica perguntando, o que Jesus faria? E eu imagino, ele levantaria a mão e o trem voaria. Mas nós não somos Jesus, né? Assim ele, né, faria sumir o trem, sei lá, né? Algo assim. Mas não é o caso. E aí, o que fazer? Nós estamos diante de um dilema ético, ou seja, de difícil resposta. A maioria dos entrevistados respondem que não teria dúvida, que usaria o recurso do mal menor, bem racional, né? Ao invés de perder 5 pessoas, eu perco só uma e tudo bem. Então eu puxo a alavanca e aquele outro morre. Mas aí tem uma outra questão, que é colocada na pesquisa. Vamos imaginar que não tenha o recurso da alavanca. E eu tenho o seguinte, tem lá 5 pessoas que vão ser atropeladas. O maquinista lá do trem não tem como ver, ou não tem como brecar, etc. A única coisa que eu posso fazer é jogar alguma coisa que possa fazer com que o trem, né, breque ou pare antes de chegar nessas 5 pessoas. E na verdade, eu que fiz dieta e emagreci um pouco, né, vamos supor que eu tenha aí 35 quilos, não consigo parar o trem. Mas tem uma pessoa na minha frente, muito gorda, que tem lá seus, sei lá, 140 quilos e ainda está com uma mochila nas costas. Se eu jogar, para o trem. A questão é, devo ou não empurrar o nosso irmão comilão para salvar aqueles 5 ou não? E outra, se eu jogar, eu serei um herói porque salvei 5 ou um assassino porque matei 1? Eu estou como aquela lição do Evangelho hoje. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ou seja, é possível que você saia daqui com mais dúvidas do que certezas hoje. Yes, consegui. Esse é o objetivo da doutrina.
nos conduzir à reflexão, né? A ideia de pensar em algumas coisas. Bom, onde ele quer chegar, esse pesquisador? Ele examina regiões do cérebro que são ativadas em situações de tomada de decisões, em situações extremas, né? Não dá para responder realmente com clareza, porque não dá para saber o que a gente sentiria numa situação assim. Por quê? Porque há também dimensões da nossa mente que são ativadas em situações assim, que estando em situações comuns, nós não ativamos. Inclusive, até uma dimensão aí esperítica, mediúnica, quer dizer, a ideia de que nós ativaríamos sensibilidades espirituais numa situação extrema, que em estado de normalidade cotidiano nós não conseguiríamos ativar, né? De qualquer maneira, a ideia é a seguinte: quando nós não estamos bem, ou estamos com muita dúvida, ou a gente está muito aflito, ansioso, inquieto, etc., sem saber que decisão tomar, quando a nossa consciência não está tão clara assim, nós devemos fazer aquilo que os orientais chamam de meditação e que nós, cristãos, chamamos de prece. E aí entra o mecanismo da prece. Como age esse mecanismo da prece, né? Aliás, tem gente no mundo inteiro pesquisando o que acontece com a nossa mente, né, em situações de meditação, de prece, né, de experiências místicas. Na verdade, nós diminuímos, né, nossa atividade, né, mental, né? Nós aquietamos a nossa mente, né? Nós tentamos, né, apagar a luz, nós relaxamos, aquietamos, asserenamos a nossa mente, e no momento em que nós asserenamos, aquietamos a nossa mente, nós preparamos o terreno para que sementes de ideias inspiradas, principalmente pelos bons espíritos, pelos nossos anjos guardiões, pelos benfeitores espirituais, para que eles plantem nesse terreno a semente das boas inspirações. Então, por que a gente faz prece? É para que Deus se sinta o cara, porque a gente lembrou dele? Não, ele não precisa disso, né? Por que a gente costuma fazer prece? Porque a gente ainda precisa fazer prece. Quanto mais evoluído é o espírito, menos prece ele precisa fazer. Por quê? Porque ele já está num estágio de inspiração constante, porque o terreno está sempre preparado. Ele vive o bem, pensa o bem, ele transborda o bem, a vida dele é uma prece. Nós, que ainda somos espíritos medianos, que nos perdemos neste labirinto, não é, das obrigações do dia a dia, das aflições, ainda dos sentimentos inferiores que nós trazemos, e que não são bonitinhos, sentimentos de raiva, de arrogância, de inveja, de ódio, de mágoa, de tristeza, não é? De pessimismo, não é? Esses pensamentos que nos jogam para baixo. É sempre bom que a gente reserve um tempinho para que isso aconteça. Então a gente aquieta, dá aquela paradinha, e quando fica tudo escuro, a luz se faz. Se eu acender um holofote super potente numa praia ao meio-dia, no sol do verão, sabe que diferença vai fazer? Nenhuma. Então, para que eu veja essa luz, precisa anoitecer, precisa escurecer, ó. Aí está tudo escurinho. Quanto mais escura é a noite, mais diferença vai fazer aquele holofote a hora que a gente liga. A prece é isso. A gente apaga a luz da nossa mente, fica quietinho, escurinho, escurinho, e aí aquela luz que a gente não consegue ver no dia a dia, no cotidiano, porque está tudo muito claro, e a gente não consegue ver diferença, e está tudo muito confuso, a hora que a gente apaga, fica escurinho, né? A gente acende, a gente apaga a luz da mente,
e acende a luz da inspiração espiritual. E é exatamente ali que vão surgir, né, as intuições, que os nossos espíritos afins, aqueles que já nos precederam para o mundo espiritual, que se preocupam conosco e que já estão em condições de nos ajudar, em nome de outras hierarquias espirituais, né, como nós já falamos aqui, né, eles vêm em nosso socorro, né? Então, quando alguém, sei lá, né, faz uma prece para Maria Santíssima, né, dificilmente, se Maria Santíssima em pessoa for atender as milhões de pessoas que o tempo todo, né, pedem os seus favores, as suas benesses, né, ela não vai dar conta. Então, Maria Santíssima, espírito de altíssima evolução, tem milhões de outros espíritos a seu serviço, legiões de benfeitores espirituais que em seu nome atendem aquelas criaturas que, estando em sofrimento, vibram em direção, né, à doce mãe de Jesus, e ela então envia os seus emissários. No Evangelho há uma passagem que fala sobre isso, né? Há um centurião, né, que pede para que Jesus cure o filho de um empregado seu. Jesus, né, se manifesta querendo ir até a casa dele, e ele diz: não, o senhor não precisa ir, porque eu sou um centurião, e eu tenho 100 homens a meu serviço, e quando eu digo para um deles, vai, ele vai, e eu sei que o senhor também tem, né, aqueles que o servem. E aí Jesus diz, né, que nem em Jerusalém ele viu uma fé tão grande como a daquele homem. E diz mais, né, ele diz que aquele homem permaneceria, que aquela fé permaneceria, que era aquela fé que deveria permanecer, né, para sempre entre os cristãos. E quando a gente vai numa missa na Igreja Católica, tem uma parte da missa que o pessoal fala e que ninguém sabe quase de onde vem, que é aquela parte que diz assim: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e eu serei. Essa frase é a frase do centurião, quando ele fala: olha, eu não preciso ir na minha casa, eu não sou digno, eu sou muito pequeno para o senhor entrar na minha casa, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, mas dizei uma palavra, né, e, né, o bem acontecerá, e é assim que as coisas se dão. Então a gente aquieta a mente, acende a luz da prece, né, e tudo muda à nossa volta, tudo se ilumina à nossa volta. Bom, para que a gente consiga fazer essa prece em paz também, existe uma outra passagem do Evangelho, que é o seguinte: antes de levar a tua oferta ao altar, reconcilia-te primeiro com o teu inimigo. Lembram dessa passagem? Ou seja, para que a prece seja gostosa, boa e efetiva, eu preciso estar com o meu coração em paz. E aí eu vou fechar o nosso tema hoje. Qual? A gente não falou de culpa semana passada? Falamos de culpa, não falamos? Deu para entender a culpa, o fenômeno da culpa, que ele é importante? Quanto mais evoluído um espírito, mais culpa ele sente. Um espírito muito atrasado, animalizado, ele é capaz de matar milhões de pessoas e achar que é normal, né? Ah, tudo bem. Um espírito muito evoluído, né, ele sente culpa até de matar uma barata, porque ele entende que a barata é uma obra da criação, né? Ele sente um certo desconforto de matar a barata, né? O Chico era muito interessante, né, que quando ele precisava matar bicho assim, ele sofria, né? E teve uma época que ele tinha uma horta, a mãe dele tinha uma plantação de alho, e encheu de formiga, e ele estava naquela época conhecendo o Evangelho muito, né? E aí ele falou: como que eu vou fazer agora com as nossas irmãs formigas? Mas a nossa família vive desse alho, então como que eu vou fazer? Então ele comprou um veneno para formiga, e na véspera de usar o veneno, ele fez uma prece lá onde tinha o formigueiro:
chamou as formigas, falou: olha, minhas irmãs, é o seguinte, eu não quero fazer mal para vocês, mas existe uma família inteira que vive dessa plantação aqui de alhos, dessa horta. Se vocês não forem embora, eu vou ser obrigado a desencarnar vocês. Né? E aí ele conversou com as formigas e tal. Falou: então, eu vou dar 24 horas, em nome de Jesus, para vocês procurarem outra horta. A outra horta não, porque aí é pimenta no dos outros, né, também. Assim, pra vocês, sei lá, vão numa floresta, vão para a floresta, né? Então, assim, vai para a floresta, né? Não vem na horta, não. E aí ele conversou com elas e tal, fez uma prece. E aí no outro dia, o Chico contava que, digamos assim, 80% das formigas tinham desaparecido. Mas aí ele jogou o veneno. E aí perguntaram: Chico, mas e os 20%? Ela falou: eram subversivas. Né? Pediram para desencarnar, né? Então, assim, você vê que o espírito evoluído, ele sente o drama, ele mata um que seja, né, uma baratinha, né, sente aquela culpa. Então, assim, quanto mais evoluído a gente é, mais a gente se sente culpado, porque sabe que poderia fazer melhor do que fez, né? Isso é normal, né? A não ser que isso se torne uma neurose, etc. E se isso se tornar uma neurose, é preciso tomar cuidado também, né? Porque a vida precisa acontecer naturalmente. Mas há essa consciência, isso o Kant, o Immanuel Kant, o filósofo, dá nome a isso de consciência moral. O que é a consciência moral? Até quando eu erro, eu não erro ignorando, eu erro absolutamente livre, consciente do erro daquilo que eu estou fazendo, né? A consciência moral. Bom, voltando então àquela questão, a gente falou da culpa. Então, quanto mais culpado, quanto mais evoluído o espírito, mais culpado ele se sente. Mas é necessário o arrependimento. Se eu me sinto culpado, mas eu não me arrependo, não adianta nada. O que é o arrependimento? É a consciência de que podia sim ter feito diferente. Né? É não ser muito complacente consigo mesmo. Né? Então, assim, é assumir que realmente podia ter feito de uma outra forma, com clareza. Porque só se sentir culpado não adianta. Então, é a culpa e depois tem o arrependimento. Algo assim. E aí eu vou fazer um exercício com vocês, rápido. Pensem agora comigo, quantas coisas na sua vida, que se você pudesse voltar, você teria feito diferente, vai. Muito ou pouca? Se você falou, nada, eu faria tudo igual, de duas uma, ou você é um psicopata, ou você está evoluído mesmo, que é uma outra possibilidade. E se você tiver, fala quem é que eu quero tomar passe com você hoje. Tá? Ser evoluído, você é uma pessoa que fez tudo certinho, tal, né? Então, assim, é a pessoa que realmente não se arrepende. Olha, fiz e tal e coisa, né? Pronto, que bom, né? Ou, de repente, você ainda não chegou na consciência moral. Porque é muito comum a gente fazer um balanço, um levantamento, né, um inventário da nossa vida e descobrir um monte de coisa que, se a gente pudesse voltar, a gente faria diferente. É o arrependimento. Né? E é muito importante a gente ver por que fez daquele jeito, se naquela situação a gente daria conta de fazer de um outro jeito também. Né? Bom, e depois a gente vai para a reparação, que é o terceiro item que eu vou falar. Semana que vem tem eu? Tem eu semana que vem? Tem, né? É o quinto? Não é o primeiro do mês, né? Tá, então semana que vem eu vou falar disso. Eu vou falar da reparação, né? Por quê? Porque a reparação é o reconciliar-se com o inimigo, né? Tentar reparar, porque aí sim a gente fica à vontade para orar também. Porque não adianta você fazer, né? Pode falar? Fazer cagada. Tudo bem? Vamos falar, todo mundo fala, né? Fazer cagada. Ah, eu me sinto culpado, tá, eu me arrependo, tá.
Só que aí você também não faz nada. Aí não adianta. E aí vai lá e fica, Pai nosso que está no céu, santificado. Ave Maria. Não. Para a gente conseguir ir lá e fazer o Pai Nosso, Ave Maria, não sei. Ou a gente está legal, zerado, tentei pelo menos, ou não vai adiantar nada. Né? Essa é a lição do Evangelho. Antes de fazer a tua oferta, reconcilia-te com o teu inimigo. Então, se tem alguma coisa na consciência que a gente acha que não fez legal, que podia ter feito diferente, e ainda está em tempo de reparar, de resgatar alguma coisa, melhor. Porque aí a nossa prece vai ser iluminada. Se a nossa prece está carregada de um sentimento de culpa, de remorso, etc., e sem a reparação, aí não vai adiantar, porque a nossa prece, ela não vai ser aquele holofote, ela vai ser um fósforozinho minúsculo, que quase não ilumina nada. Eu selecionei aqui, para encerrar, um poema do Cornélio Pires, que fala bastante sobre isso, né? Que diz assim: missão e dívida. É psicografado pelo Chico Xavier. O Cornélio Pires era um poeta sertanejo, lá da região de Itu, né? Recebi a sua carta, meu caro Joaquim Pilar. A respeito de missão, tenho uma história a contar. Renasceu Juca Cirino em roça de sapecados, para fazer um refúgio de apoio aos necessitados. Muito jovem registrou num círculo de oração que havia voltado à terra para estar nessa missão. O espírito mensageiro disse a ele: irmão Cirino, atenda a sua tarefa e o seu encargo é divino. Juca logo prometeu que teria empenho nisso, faria o lar de socorro no campo do compromisso. Comentou o revelado, falando em plano graúdo, mas alegou que primeiro precisaria de estudo. Ganhou anel e diploma, subiu a grande lugar. Entretanto, acrescentou que deveria casar. Em seguida ao matrimônio, Cirino ganhou 2 filhos. Na ideia do missionário, eram novos empecilhos. Agora, dizia ele, para viver a contento, necessitava encontrar mais força de rendimento. Cirino clamava em choro, era cobrança de esfola, era esposa doentada, era menino na escola. Eram notas do armazém, com pagamentos à vista, as despesas da farmácia, as prestações no dentista, o pagamento da casa a preço que desatina, o carro para conserto, o preço da gasolina, era a pia arrebentada, os defeitos do chuveiro, a casa de ponta a ponta exigia mais dinheiro. Se alguém indagasse dele pelo futuro da obra, respondia que esperava finança e tempo de sobra. Quando os filhos se casaram, moços de anseios corretos, agora Juca mais livre, passou a prender-se aos netos. Procurando novos ganhos, lutava dias inteiros, dizia necessitar de apoio firme aos herdeiros. O tempo corria sempre, qual fonte que se desata. Cirino tinha a cabeça toda vestida de prata. Quase aos 80 janeiros, relembrava os tempos idos e seguia prometendo um lar para os desvalidos. Um dia chegou a morte e chamou Juca à razão. Cirino rogou mais tempo, no entanto pediu em vão. Falou nos planos do lar, não desejava descanso, mas disse à morte: seu tempo fechou-se para balanço. Agora, meu caro irmão, é a mudança definida. Seu plano de caridade deve aguardar a outra vida. E Cirino já se foi. É isso, caro Joaquim. Quem não faz seu próprio tempo, acha cuidados sem fim. E quem foge ao prometido, caminha sempre sem paz. Onde está o devedor, o débito vai atrás. Que Jesus nos abençoe.